Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, nesse vídeo vamos falar aqui de Série A, Série C, Série D, alguns resultados aqui e Mercadão da Bola, tá? Então, um vídeo completaço aí. Começando pela Série A, gente, rodada do fim de semana. Nesse sábado, 4 horas da tarde, vitória da Bahia e Fortaleza. Mirassol, na verdade, Grêmio e Mirassol, né? Vitória e Fortaleza, Grêmio e Mirassol, 4 horas da tarde. Nesse sábado, 6h30 da noite. Palmeiras e Internacional, 9 horas da noite. Fluminense e Corinthians. Beleza, gente? Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, mais jogos. Próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos ter os seguintes jogos. 11 horas da manhã, Bragantino e Sport. 4 horas da tarde, Flamengo e Juventude. 4 horas da tarde também, Santos e Atlético Mineiro. 5h30 da tarde, São Paulo e Botafogo. Bom, próximo domingo, Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Próximo domingo, 8h30 da noite, Ceará e Vasco da Gama. Mais precisamente, Vasco e Ceará, né? Domingo, 8h30 da noite. Segunda-feira, 8 horas da noite, Bahia e Cruzeiro. Segunda-feira, 8 horas da noite, rodada Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, segunda fase. Beleza? Segunda rodada da segunda fase, né? Vamos lá. Náutico e Guarani, nesse sábado, 5 horas da tarde. Nesse sábado, 7h30 da noite, Caxias e São Bernardo. Próximo domingo, 4h30 da tarde, Londrina e Floresta. Próximo domingo, 7 horas da noite, Brusque e Ponte Preta. Beleza? Série C, Campeonato Brasileiro, segunda fase. Vamos lá, gente. Série D, Campeonato Brasileiro. Já nas suas fases semifinais. Jogos de ida, né? Vale dizer. Vamos lá, né? Amanhã, 4 horas da tarde, Inter de Limeira e Barra de Santa Catarina. Amanhã, 4 horas da tarde. Domingo, 4 horas da tarde. Próximo domingo, Maranhão e Santa Cruz, de Pernambuco. Bom, jogos, repito, de ida, Série D, Campeonato Brasileiro. Beleza? Vamos lá, gente, aqui passando alguns resultados, né? Vamos passar aqui, galera. O Le Mans perdeu para o Rodez Aveyron pelo placar de 1-0, segunda divisão, campeonato francês. Campeonato espanhol, o Sevilha empatou com o Elche em 2-2. Campeonato alemão, o Bayer Leverkusen obteve sua primeira vitória, hein? Na atual edição do campeonato alemão. Bayer Leverkusen 3, Eintracht Frankfurt 1. Beleza? Campeonato alemão repetindo. Aqui também tivemos... Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, gente. O BK perdeu por 7-1 pro Bodo Glimt, campeonato norueguês. Também tivemos aqui o time do... Vamos dar uma olhadinha... Al-Ahly, que empatou com o Al-Ettifaq. Al-Ahly Saudi 0, Al-Ettifaq também 0, Campeonato Saudita. O Primavera venceu o União São João por 2-0, jogo da volta, e está classificado para a próxima fase da Copa Paulista, o Primavera. Mercadão da Bola, gente, o jogador Igor Catatal. Esse jogador estava suspenso por envolvimento com situações de aposta, né? Voltou, foi liberado da suspensão e já fechou com volta redonda. Alex Teixeira, esse jogador rescindiu o contrato com o Vasco da Gama, está livre no mercado. Aqui também o jogador... Vamos em frente. Gente, o atacante Edu, beleza? Aquele mesmo, ex-Curitiba, Brusque... Bom, passou por uma ruma de clube, né?
fechou com o Rio Branco do Espírito Santo para 2026. Aqui também a Champions League, a final da próxima edição, né, da Champions League. No caso, a próxima edição já começa dentro dessa próxima semana. E, bom, a final será no Anda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid. Será na Espanha, né? A final da Champions nessa temporada. O jogador Mbibelô fechou com o Ajaccio da França, gente. Fernando Borja não é mais treinador da seleção da Venezuela. Foi demitido. Bom, gente, o AEL Limassol, clube do Chipre, contratou o goleiro Ochoa, o mexicano, beleza? O Monterrey, do México, contratou o atacante francês Anthony Martial, ex-Manchester United. Vamos lá, gente. O jogador Pedro Del Valle e o jogador PK foram afastados do elenco do Paysandu, pelo que eu entendi. O goleiro Luiz Maximiliano, espanhol, fechou por 4 temporadas com o Union da Arábia Saudita. Bom, os jogadores Maduro e Talisson, emprestados pelo Botafogo da Paraíba para o Volta Redonda. O São Paulo, devido a uma obrigação em contrato, vai ter que exercer a obrigação, né, como falei, em contrato de compra do jogador Enzo Dias. Vou explicar, gente. O contrato que o São Paulo fez com o River Plate pelo jogador Enzo Dias previa o seguinte: se o jogador jogasse 50% dos jogos na temporada pelo São Paulo teria que pagar obrigatoriamente $2 milhões ao River Plate e comprar o jogador em definitivo. E assim vai acontecer, gente. Bom, Marcelo Toscano, esse jogador fechou com Serra Branca da Paraíba. O Chelsea está sendo acusado pela FIFA, gente, de ter quebrado ou violado, né? 74 violações. O Chelsea está sendo acusado de ter ferido o regulamento da Premier League lá, coisas com dinheiro. E o Chelsea, se for condenado, pode até perder pontos ou até ser rebaixado, tá? Na Premier League. Bronca séria. Aqui também, o grupo que comanda o Independiente Del Valle, gente, do Equador, tá negociando para ser SAF do Curitiba. Vamos lá, gente. Por fim, a janela na Arábia Saudita está perto de fechar. E o Marcos Leonardo, que eu noticiei aqui no canal, que estava para sair do Al Hilal, não vai mais sair e também não será inscrito no Campeonato Saudita. Assim como também brasileiro Renan Lodi, tá? Vão ficar escanteados lá no Al Hilal. Segundo informações, Emmanuel Emeka, esse jogador é centroavante do Strasbourg da França e fechou com o Chelsea para 2026, esse jogador, e já um contrato de 7 temporadas, tá? O canal Gold, né, fechou aí, gente, direito de transmissão para transmitir as próximas 4 edições, pelos próximos 4 anos, do Campeonato Pernambucano. A Globo renovou direitos de transmissão para transmitir o Campeonato Pernambucano pela próxima temporada, tá? Bom, a Cazé TV comprou direitos de transmissão e vai transmitir os 5 jogos da Copa Intercontinental no final dessa temporada, né? Vamos em frente. Kik Saverio, esse jogador que já passou pelo Barcelona, gente, da Espanha, tá fechando com o Vitória da Bahia, estava livre no mercado, é um atacante, tá chegando aí pro Vitória, né? Bom, galera, 25 de outubro vai acontecer aqui o jogo amistoso entre Brasil e Inglaterra, futebol feminino, tá? No próximo dia 8 de outubro, beleza? Eu vou confirmar essa data, mas é 8 de outubro mesmo. Vai acontecer um dos jogos atrasados do Sport Recife no Campeonato Brasileiro da Série A, né? Atlético Mineiro e Sport, dia 8 de outubro, lá na casa do Atlético Mineiro, às 19h30. Vamos lá, gente. O atacante Lucas Ribeiro, ex-Mamelodi Sundowns da África, fechou com o Cultural Leonesa, da 2ª Divisão Espanhola.
Jota Silva, esse jogador fechou por empréstimo por uma temporada, é um atacante português, com o Besiktas, beleza? Bom, gente, o Al Nassr, no último dia da janela europeia, se atrapalhou na hora de mandar a documentação para o Atlético Bilbao, né, do jogador Laporte, que o Atlético Bilbao da Espanha contratou. Devido a isso, o Atlético Bilbao teve que entrar na FIFA, uma série de coisas. A FIFA liberou, mesmo fora da janela, e o Laporte é o mais novo reforço, agora sim, de maneira oficial, do Atlético Bilbao. Vamos lá, gente. Treinador português Renato Paiva recusou proposta do Al Ahly do Egito. Por enquanto, livre no mercado ainda, né? Até 2030 vai o novo contrato de Rico Lewis com o Manchester City. Até 2031 vai o contrato de Bitelo com o Dinamo de Moscou. E até 2030 vai o contrato de Henrique do Carmo com o CSKA Moscou da Rússia. Bom, gente, o AEK Atenas, esse clube aqui da Grécia, fechou a contratação de João Mário, jogador português. Riquelme, esse jogador aqui, fechou com o Vitória das Tabocas para a Série A2 do Campeonato Pernambucano. Bom, gente, um clube amador de Santa Catarina contratou o goleiro Sidão, de 42 anos, torcedor do Botafogo, do Vasco e do São Paulo, se muito me engano. Conhecem bem esse goleiro, né? Ele agora vai atuar no futebol amador de Santa Catarina. Gente, só passando a provável escalação do Bayern de Munique, tá? Para o jogo de amanhã contra o Hamburgo pelo Campeonato Alemão. É um clássico alemão, tá? Bayern de Munique e Hamburgo. Neuer no gol, o Laimer na lateral, o Jonathan Tah e o Upamecano na defesa, Rafael Guerreiro na outra lateral, Kimmich, Goretzka e Gnabry, o meio de campo, o Olise, o Harry Kane e também o jogador Luiz Dias. Deve ser essa a escalação do Bayern de Munique, tá? Se mudar vai ser uma ou outra coisa, gente. Bom, Nicolas Jackson foi apresentado pelo Bayern de Munique de maneira oficial, né? Novo reforço. Ele que falou que pode jogar tanto de segundo atacante como de centroavante, tá? Na entrevista coletiva, gente. E o Bayern de Munique, gente, que chegou a fechar verbalmente a contratação de Malik Fofana, jogador do Lyon da França. Não foi adiante porque conseguiu fechar a contratação de Luiz Dias durante a janela. Beleza? O Bayern de Munique que também se interessou por Gabriel Martinelli do Arsenal, né? O brasileiro, né? O Gabriel Martinelli. Foi interesse do Bayern de Munique, mas o Arsenal não quis liberar. O Bayern de Munique chegaria a oferecer um valor de 35 e 40 milhões de euros, mas o Arsenal queria um valor bem maior do que esse, e o Bayern de Munique não estava disposto a pagar um valor maior para ter o jogador Gabriel Martinelli do Arsenal, beleza? Então ele ficou no Arsenal mesmo, o Bayern de Munique acabou não o contratando. Bom, gente, abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí, é bem importante, seus amigos deixem um like, beleza? E fui! Bom, galera, só para terminar de minha parte aqui, falando o seguinte, nesse sábado vamos ter o jogo entre Auckland City e Pirâmides, tá? É a abertura da Copa Intercontinental. Lá em cima, né, em um dos áudios, eu cito que a Cazé TV vai transmitir todos os jogos da Copa Intercontinental, e é verdade, incluindo esse jogo, tá? Esse jogo será transmitido aqui. Vou até confirmar a hora para os amigos. Vamos lá? Galera, só confirmando aqui, o jogo não é nesse sábado, é nesse domingo, tá? 3 horas da tarde, Auckland City e Pirâmides do Egito. O Auckland City é aquele mesmo que participou da Copa Mundial de Clubes, né? Clube da Oceania, contra o Pirâmides do Egito. Primeira partida da Copa Intercontinental, beleza? Então, é isso, galera. Confirmando isso, mais uma vez, peço like e agora sim, fui!